Nesse vídeo a gente vai ver como fazer a seleção de campos a partir de uma fonte de dados onde a integridade relacional é definida dentro da aplicação, ou seja, quando a integridade relacional não está definida dentro do banco de dados. É importante ressaltar que eu tenho que ter conhecimento no meu banco de dados para poder definir esses relacionamentos dentro do D4Sys. Se eu não conhecer meu banco de dados, eu não vou conseguir relacionar campos iguais ou diferentes dentro de diversas tabelas. Então primeiro eu vou de fato carregar minha fonte de dados. Vou clicar em fonte de dados e vou clicar em novo. Vou colocar um nome para minha fonte de dados. Nesse caso, estou trabalhando com dados de uma loja, então vou colocar dados de clientes e de pedidos, de itens da loja. Na opção de origem dos dados, eu vou escolher MS SQL. E vou colocar também um apelido ou sigla para identificar essa minha nova fonte de dados. Passando para a parte inferior, no campo de integridade de referência, eu vou escolher fonte de dados. Vou colocar um servidor local, colocar meu nome de usuário e senha, o nome do meu banco de dados. Vou clicar em atualizar ou vou colocar a minha string de conexão direto. E depois vou clicar no botão de teste a conexão para testar a conexão com o meu banco de dados. Vai aparecer uma mensagem de confirmação. E eu vou clicar em salvar para salvar essa minha nova fonte de dados. E vou clicar em retornar para voltar para o painel principal. O segundo passo é criar a minha tabela fato para esse conjunto de dados. Então eu vou clicar em tabelas fato. Novamente vou clicar em novo. Vou selecionar qual é o meu sistema vinculado à tabela que eu acabei de criar. Vou escolher qual é a minha tabela fato, qual é a minha tabela principal dessa fonte de dados, nesse caso a tabela item. Vou colocar um apelido para identificar essa tabela fato. E vou adicionar uma descrição, para eu poder identificar depois essa minha tabela de dados. E novamente vou clicar em salvar. Depois disso, novamente vou retornar para o painel principal. E agora eu vou de fato cadastrar os meus campos. Então primeiro eu vou clicar em campos no painel principal. E na parte superior eu vou escolher qual é a minha tabela de movimento, qual é a minha tabela fato que contém esses campos. Nesse exemplo, estou trabalhando com dados de pedidos e dados de clientes de uma loja. E o primeiro campo que eu vou cadastrar é o campo ID Grupo. Então, conhecendo o meu banco de dados, eu sei que esse é um campo que identifica o grupo de produto. Eu tenho diferentes grupos e cada código identifica um grupo diferente. Então, eu vou colocar na minha descrição identificação do grupo de produto, vou criar um apelido e vou escolher um campo do tipo chave. Na parte de origem do campo, eu vou escolher em qual tabela eu tenho dados relacionados a esse campo. Então, conhecendo meu banco de dados, eu sei que é a tabela item grupo, e dentro dessa tabela, o meu campo também se chama ID grupo. E vou clicar em salvar. Agora sim, minha nova tabela também aparece na minha árvore de campos disponíveis, e eu posso clicar nela para ter uma visualização. O próximo campo que eu vou adicionar é o campo ID item, que nesse caso é um número que faz referência à identificação do produto. Então eu vou colocar esses dados na descrição, vou colocar um apelido, e novamente vou escolher um campo do tipo chave, porque ele também faz referência a um outro grupo de dados. Na minha opção de tabela, eu vou escolher a tabela item, e vou escolher o campo ID item, que é o campo que está dentro dessa tabela, referenciando esse campo aqui. E novamente clicar em salvar. Agora eu tenho uma outra tabela disponível na minha opção de campos disponíveis, e se eu clicar nela, eu posso ver todos os dados disponíveis dentro dessa tabela. Vou cadastrar ainda um campo de data de cadastro de um produto. Então eu vou escolher o meu campo. Vou colocar uma descrição, novamente um apelido. No tipo do campo, vou escolher campo data. Vou colocar um filtro padrão para mostrar somente produtos cadastrados depois de uma certa data. E nesse caso, eu não preciso selecionar a origem de campo, porque esse é um campo de dados não relacionado. Ele não está relacionado a outra tabela, ele é um dado por si só. E novamente vou clicar em salvar. Vou clicar em retornar para voltar para o painel principal. E agora, para terminar de cadastrar os meus campos, eu preciso alterar a fonte dos meus dados de fonte de dados para a aplicação, porque meus campos já estão definidos dentro do próprio D4Sys. Então eu vou clicar em fonte de dados,
selecionar minha fonte de dados e na opção de integridade eu vou alterar de fonte de dados para aplicação. Vou clicar em salvar. Vai aparecer uma mensagem de confirmação e vou clicar em retornar para voltar novamente para o painel principal. E agora eu posso usar esses campos para criar indicadores e jogar para dentro do meu monitor de dados.